Olá e seja bem-vindo. Durante uma sessão na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado estadual professor Cláudio Branchieri fez duras críticas ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com o parlamentar, no que se refere a conflitos mundiais, Lula é incapaz de reconhecer o que é certo e errado. Em seu discurso, o deputado citou a falta de posicionamento do governo Lula para com o conflito entre a Venezuela e a Guiana, da invasão da Rússia à Ucrânia, do terrorismo do Hamas, e chamou Lula de anão moral. E disse que Lula sempre está do lado do agressor, do lado expansionista. Acompanhe. Uma solenidade para comemorar a assinatura, o empréstimo de 1,7 bilhões de dólares do BRICS. O presidente Lula ligou o gerador de lero-lero e começou a fazer um conjunto de falas bizarras que é digno de nota. Que a gente sabe que o presidente Lula tem um apego ao passado e um apego a um governo que não deu certo, a gente já entende. Na esteira desse troço do gerador de lero-lero do Lula, ele fez um tweet às 12 horas e 46 minutos de hoje, mais ou menos assim, abre aspas, falou: um assunto importante que temos que debater é a questão desse equívoco. Não tem que debater nenhuma coisa, é um país livre sendo agredido por uma potência do lado. É bem potência a Venezuela, né? Potência de pobreza. O Mercosul não pode ficar alheio ao tema. Sugiro ao companheiro presidente do turno da CELAC que possa tratar o tema com as duas partes aqui na Venezuela. Não há negociação. O presidente Lula é incapaz de distinguir o certo do errado. Incapaz. A Venezuela está agredindo um país soberano de 800 mil habitantes de graça. Ele é incapaz de reconhecer o que é certo e o que é errado, e esta fala vem nesse sentido. Ele já deveria ter condenado o referendo ilegal, imoral, do ditador da Venezuela, amigo dele, mas ele não consegue. Assim como ele não consegue criticar Putin, responsável por 200 mil mortes na guerra da Ucrânia, que ele disse semana passada, num dos tantos vexames que ele deu mundo afora, de que seria bem recebido no Brasil, sendo que Putin tem que sair, e se vier ao Brasil, preso, porque ele tem um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional. Na esteira do não distinguir o que é certo e errado, ele vai na Al Jazeera, a rede de televisão com maior audiência do mundo árabe, dizer que o direito de defesa de Israel aos atentados terroristas de 7 de outubro são mais graves, são piores do que o próprio atentado do Hamas. Que tipo de sujeito imoral consegue colocar na mesma prateleira e no mesmo nível estupro de mulheres, tortura de mulheres, tortura de crianças, sequestro de crianças, arrancar recém-nascidos da barriga da mãe com ela viva, a faca, pegar mulheres, sequestrá-las, transformá-las em escravas sexuais? Como é que eu consigo pegar isso e colocar no mesmo nível de um país que tem todo o direito de reagir à violência que foi perpetrada contra eles? Lula não consegue, porque, de novo, Lula é incapaz de saber o que é certo e o que é errado. E é isso, então, nesse processo, a gente vê Lula não conseguindo condenar a Venezuela, não culpando Putin, não culpando Hamas. Ele está sempre do lado errado, sempre do lado agressor, sempre do lado expansionista, sempre do lado de quem descumpre as leis internacionais que garantem a convivência entre as nações. É uma vergonha ter um presidente desse na cadeira, ter um sujeito como esse na cadeira da presidência do Brasil. Uma vergonha. Aí ele vai lá, diz que o Brasil está pronto para liderar a transição energética, na mesma semana que ele aumenta o imposto de importação de carros elétricos no Brasil. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Eles acham que nós somos o quê? Todo mundo é militante petista aqui que aceita esse tipo de coisa, sem ver a inconsistência do que ele fala. Discursinho para a plateia
discursinho bonzinho, discursinho politicamente correto, para receber aplauso no meio da plateia, porque as ações dele não vão nesta linha. Ele também disse lá na COP28 que espera que o marco temporal seja derrubado, porque o Congresso votar o marco temporal é como deixar a galinha cuidando a raposa cuidando do galinheiro. Chamou os congressistas de raposa e chamou o campo de galinheiro, ou o Congresso de galinheiro. É isso. COP28, uma fala atrás da outra. Aí vem o Macron. O que o Macron disse? Não vai ter acordo União Europeia-Mercosul. O que vão combinar? Que bom, porque esse acordo é ruim para nós. Inclusive ruim para o Rio Grande do Sul. O que faz Lula? Aliás, Macron usou como argumento para não ter o acordo União Europeia-Mercosul as falas deles falando mal do Brasil e do agro brasileiro mundo afora o tempo inteiro, porque o que dá ibope, o que dá palestra mundo afora para esses sujeitos, para os ambientalistas, é falar mal do Brasil. Aí o Macron pegou essas falas mal, que falam mal do agro brasileiro, aqui mesmo nessa tribuna, teve deputado falando que 70% do problema do efeito do ambiente, do meio ambiente, do efeito estufa, é causado pelo agro. Fonte, Águas de Lindóia. Eu não sei de onde ele tirou o dado. Você não tem correspondência com a realidade, mas o dado veio. Lula sai da França e vai para onde? Vai para a Alemanha. Se eu não consigo negociar com Macron, vou ter que negociar com o chanceler alemão, Olaf Scholz. E aí Lula teve que olhar e ver o chanceler alemão discursar contra o antissemitismo crescente no mundo, repudiar o ataque a Hamas e defender Israel com Lula do lado quietinho. Tem que ficar quietinho, porque quando tu tem um premier com estatura moral, o teu papel é ficar do lado quieto. Ficou quietinho, tem que ficar quietinho, porque o anão moral que governa hoje esse país não pode, e as palavras dele não representam o que pensam os brasileiros a respeito de qualquer um dos conflitos do mundo hoje. A Ucrânia é violentada, a Guiana está sendo violentada, Israel foi violentado. E em nenhum momento este governo repudiou ou criticou os agressores, só quer a rendição dos agredidos. É a política externa dos covardes. Obrigado, presidente. Obrigado, Ana. Espero que eu não tenha perdido tempo de liderança, que eu preciso deles na terça. Muito bem. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu joinha, compartilhe e, se não é inscrito, se inscreva.